Oi, nos anos 70, o próprio presidente Nelson, ele escreveu um livro que era a biografia dele. Eu não sei se ele imaginou que ele não ia viver muito, ou não sei, mas olha só, ele acabou morrendo com 101 anos, então acho que nem nos planos dele estava isso. Mas ele mesmo escreveu a própria biografia dele e tem uma história aqui que eu nunca tinha ouvido. Eu achei legal, acho que vou compartilhar com vocês. O nome do livro é De Coração para Coração. Como vocês sabem, o presidente Nelson era um cirurgião cardíaco, né? Então ele acho que tem a ver com isso, né? O que ele o nome do livro. Eu vou trazer algumas outras partes que está no livro também. É um livro bem antigo, não é imprimido mais, não é difícil de encontrar. Acredito eu que nem existe em português também. Mas a história fala assim: numa noite de outono de 1957, Denzel, você sabe, é o nome da primeira esposa, né, que o presidente Nelson tinha. Ele ficou viúvo, depois ele casou com a Wendy, que acho que é a que a gente mais conheceu aqui, quando no final, né, que ela ainda tá viva até. Vocês viram ela no funeral dele e tudo. Mas então a primeira esposa, o nome dela era Denzel. E aí fala assim, então, que Denzel, ela se acordou do meio da noite e ela falou para ele que ela tinha um anúncio, um especial para dar para ele. E ela disse: Durante a noite eu tive uma, uma visão impressionante. Ela falou assim: Eu estava. Foi mais do que um sonho, foi uma visão. Né, ela falou para ele. E eu vi um pequeno menino, um pequeno menino nesse sonho. E ele era muito especial, ele era uma criança muito bonita, muito linda. Ele tinha bochechinhas redondas e tinha bastante cabelo. Então ela falou para mim que ela falou, né, que ele se parecia bastante com o presidente Nelson. Ela falou para ele, o menino que ela viu no sonho. E eu tive eu tive uma maravilhosa visita desse bebê. Ela falou assim. E aí ele falou então, aí o presidente Nelson disse: eu não dei muita atenção para o comentário desse anúncio que ela fez naquele momento, porque mesmo depois daquele sonho que ela teve, ou revelação, né, a visão, como ela disse, que ela teve, eles ainda, depois daquele momento, eles ainda tiveram seis meninas. Ela teve mais seis gravidez e todas eram meninas. Como você sabe, o presidente Nelson ele teve nove meninas, né? E aí então ele fala assim, então eu só comecei a prestar mais atenção nisso, né, com o tempo. Ele fala assim, então, porque repetidamente, né, durante nesses anos que foram se passando, indicaram para mim que ela tinha mesmo recebido essa visão, né, essa revelação, esse sonho dela, e que mesmo depois ao passar dos anos, de fato, ele fala assim que se tornou parte da vida deles, né, de tempos em tempos, ela teve visões que ela sabia que continuava tendo com o mesmo menino, até que chegava um ponto que às vezes ela chegava para ele e dizia assim, eu vi ele de novo, falava para o presidente Nelson. E ele é um menino tão doce, ele é um menino muito especial. Ela continuava dizendo isso para ele. E ele falou então que depois de passar desse tempo, dessa primeira visão que ela teve, ele comentou que uma das filhas dele, a Emily, nasceu as filhas, a Emily, a Lori, a Rosalie, a Marjorie, nasceram na família e elas também começaram, né, ficarem adultas e desenvolver a família delas. No entanto, a esposa dele, Denzel, ela falou assim que ela tinha tanta convicção sobre que a família deles ainda não estava completa, que ela continuava comentando com ele isso, né, que eles ainda teriam esse menino que era especial. E aí, então, quando ela estava com 46 anos de idade, né, que a gente já sabe que é uma idade mais avançada, principalmente, né, para ela já tinha tido nove meninas. Aí, com 46 anos de idade, ela fala que ela engravidou novamente. E aí, é claro, depois de, né, naquela época também, mais anos atrás, né, era diferente um pouco mais a vida, se cuidar e tudo mais, e também de tanto tempo, tantos filhos. Os médicos avisaram que não seria assim, uma gravidez tão saudável que ela tinha que tomar cuidado, né? E aí, nossa, é um livro bem antigo para ler, gente. Peraí só um pouquinho.
Aí então fala que os médicos avisaram, né, que ela tinha que tomar cuidado, que as estatísticas não eram favoráveis, né, para alguém que já tinha tido tantos filhos e com essa idade também, que ela tinha que tomar um cuidado redobrado. E também que, mesmo assim, ela não se importou, ninguém conseguiu fazer ela mudar de ideia, porque ela sabia que aquele menino tinha que vir para a família deles. E aí, então, na noite de janeiro do 22 de janeiro de 1972, ele, o presidente Nelson, ele estava, então, fazendo uma viagem no estado de Idaho, e aí, então, ele fala que quando ele estava no quarto de um hotel, nessa viagem, coisas que ele estava fazendo lá, ele, então, fala que ele, no meio da noite, ele se acordou durante o sono dele, e ele fala assim que ele não consegue lembrar exatamente quem, qual pessoa que deu a mensagem para ele, que isso não era importante, mas que ele sabia que durante, né, essa visão que ele teve também durante a noite, que ele sabia que eles, com certeza, eles teriam a gravidez que a esposa dele ia ter dessa vez, ela ia dar certo, ia dar tudo bem, que seria um menino, e ele fala assim que ele sentiu a impressão, uma forte impressão na mente dele, de que o nome do menino deveria ser Russell Marion Nelson Jr., que é então o filho dele, o 10º, que aí então finalmente depois de 9 meninas veio um menino, e veio o nome dele que deveria ser isso, né? Aí ele fala assim que depois, isso foi durante a noite, aí de manhã, quando ele acordou, ele chamou a esposa dele, ele falou para ela, olha, isso aconteceu durante a noite, foi essa impressão que eu tive, e aí, peraí que eu mexi aqui e o negócio desandou, peraí. Peraí, uma página foi 10. Ok. E aí fala que ele não era, eles nunca tinham pensado na família a ideia de dar o nome Júnior, né, para a família, para um dos filhos, até mesmo porque só continuava vindo meninas, então eles estavam sempre envolvidos com escolher nome de meninas, mas mesmo ela sabendo que viria um menino também, ela o Júnior não tinha passado na cabeça dela ainda. Mas ele, como ele teve essa forte impressão, é isso que eles colocaram, decidiram que esse seria o nome. Aí fala que ao mesmo tempo, a filha dele, mais velha, também estava grávida e teve um bebê e teve um menino também. Então ele conta que ele teve o maior cuidado de anunciar também a gravidez, que agora viria um menino, porque chegou o primeiro neto e o filho dele, o último filho, ao mesmo tempo. E mas aí fala então que quando ela foi fazer o parto, né? Que as enfermeiras estavam tudo perto, os médicos estavam cientes, estava todo mundo em volta, e eles sabiam da dificuldade, né? Era uma gravidez geriátrica, tudo isso. E aí então ela foi entrar em trabalho de parto, e ela fala que ela estava tudo bem, ela sabia que ia dar tudo certo e que ela estava tranquila. E aí então o médico recomendou que fosse feita uma cesárea. E aí eles falaram que eles sentiram que sim, que estava certo, que tinha que ser então uma cesárea, né? Claro, eles oraram, fizeram ali um conselho rápido de família entre eles, né? E quando a criança nasceu, fala que ele era tão grande que, claro, que ela não ia conseguir entregar ele de um parto normal, porque era uma criança bem grande e de mais de 4 quilos. Então, conta, né, que olha só, o menino que ela tinha visto anos antes, né, que um sonho durante a noite, ela sabia e veio para ele também a confirmação anos depois e até o nome da criança. Então, olha só, por que eu compartilhando isso também? Né? Às vezes a gente ora, pede as coisas para o Senhor, mas o Senhor tudo tem seu tempo, né? Tudo tem a sua forma, a sua maneira, o seu tempo das coisas acontecerem. E quando tem que acontecer, se a gente está em sintonia com o Senhor, a gente vai receber o recado, a gente vai saber o que é para ser feito, o que tem que ser preparado, né? O Senhor não vai deixar a gente abandonado sozinho, sem instrução nenhuma. E olha só, imagina o próprio presidente Nelson, que a gente já sabe que nessa época ele era muito próximo do presidente Kimball, porque foi mais ou menos nessa época e depois que o presidente Nelson operou o coração do presidente Kimball, que foi, né, uma cirurgia
super complicada com uma tecnologia que existia na época que o próprio presidente Nelson participou da criação, né, da operar um coração aberto. Então, olha só né, do propósito do que aconteceu. E nessa época mesmo, o próprio presidente Nelson nem imaginava que ele próprio se tornaria, né, o presidente da igreja mais tarde. Também, se vocês quiserem lembrar, o filho dele, né, o Júnior, ele foi um dos que discursou no funeral do presidente Nelson. Então, se vocês olharem lá no site da igreja ou na página oficial da igreja no YouTube, né, no funeral dele ali aparece, foi o filho dele que discursou, foi um dos discursantes, né? E ele é bem parecido mesmo, assim, com o presidente Nelson, é bem alto também, tudo. Até ele estava lá no funeral, né, do presidente Nelson, no dia quando teve a visitação, a família dele estava lá, você passava e os filhos estavam lá cumprimentando, né, os membros. Então, todos, né, uma família bem como o próprio presidente Nelson é, o que a gente via ali na conferência geral, é isso que eles eram mesmo. Continuam sendo, né, porque não é porque o presidente Nelson está do outro lado do véu que ele não existe mais. Ele está vivo, ele só está do outro lado do véu, continuando a obra. E sabendo ele como ele é, como a gente conhece ele está lá envolvido com as coisas da segunda vinda, né? Com certeza. Então logo a gente vai ver ele de novo. Então essa história que eu queria compartilhar com vocês, olha só que interessante, né? Vamos aí orar mais, pedir para o Senhor que a gente possa estar mais apto a receber revelação, entender o que vem, né? Instruções que vêm do Senhor, esses sussurros, essas impressões que vêm, né? Algumas pessoas veem em sonho, outros veem visões, outros veem impressões, outros veem através de escritura. A gente tem que perguntar também para o Senhor como que o Espírito Santo fala com a gente, né? Tem uma linguagem própria, né, que às vezes a gente se adapta, assim, a gente entende melhor, aquilo faz mais sentido até mesmo para nossa própria capacidade de aprendizado. Então eu pergunto isso para o senhor também, né? Qual é a forma como o Espírito Santo fala com você? Qual é a linguagem que ele usa com você? E olha só que experiência legal, né? Depois de 9 filhos e o 10º saber que seria um menino, e também ele próprio aparecer para ela em sonho. Então é para a gente também ver a conexão que existe com o mundo pré-mortal e essa terra, né? Como as coisas acontecem, como eles sabem o que está acontecendo aqui, assim como a gente sabe que há conexão também com os que já estão do outro lado do véu. Então, essas histórias, eu acredito que elas ajudam a gente a ter um pouco mais de esperança, até mesmo com os nossos próprios sonhos, as nossas próprias metas, e saber que assim o Senhor não faz acepção de pessoas, da mesma forma que o Senhor instruiu eles, o Senhor vai instruir você também aí nas dificuldades, os sonhos, as metas e realizações que você procura. Então, quando a instrução vier, que você esteja apto a entender a forma como o Senhor está te dando essa revelação e, e você possa aí esperar pacientemente ou fazer o que for necessário para receber as bênçãos, né? Porque bênção não é mágica, a gente também tem que fazer a nossa parte, tá bom? A gente se fala na próxima, tchau, tchau.